Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de física e o assunto de hoje vai ser queda livre. Gente, nós temos duas situações: ou o objeto vai estar subindo, ou o objeto vai estar descendo, como mostra aqui a nossa animação dos GIFs aqui do Madagascar. Percebo que das nossas equações, o que difere uma equação da outra é o sinal na frente da aceleração, onde o g representa a aceleração da gravidade, certo? Quando o objeto está subindo, a gravidade sempre aponta para o centro da Terra, então num plano a gente pode dizer que ela aponta para baixo, lembrando que a aceleração tem uma relação com força, né? Então significa que existe uma força atuando para baixo, que gera essa aceleração. Então, meu querido, se o objeto está subindo, existe uma força contrária, como a gente viu anteriormente no nosso simulador do Fiat Colorado. Esse objeto ele vai frear, né? Ele vai frear. Significa, então, que a velocidade vai diminuir. Então, vai chegar um ponto que ele vai chegar a uma certa altura e a velocidade vai zerar. Mas essa força continua atuando. A gravidade, essa aceleração, ela é constante, certo? Então, o que acontece? Alguns milésimos de segundos depois que ele zerou, ele vai começar a aumentar a sua velocidade. Então, a gente pode dizer o seguinte, que na subida, nós temos um movimento retilíneo uniformemente retardado, porque ele diminui a velocidade, e na descida, eu tenho um movimento retilíneo uniforme acelerado, porque ele aumenta a sua velocidade. Então, por isso que nós usamos o sinal de menos na subida e utilizamos o sinal de mais na descida. Na descida, eu tenho uma força no sentido do movimento, enquanto que na subida eu tenho uma força atuando no sentido oposto. Tá? Então, no primeiro caso, subida, nós temos uma diminuição da velocidade. E no segundo caso, na descida, nós temos um aumento desta velocidade. Ok? Então é assim que a gente vai poder diferenciar quando usar o sinal de mais ou o sinal de menos. São duas situações diferentes. Vamos discutir uma outra coisa. Nós temos as nossas duas equações de cima, um sistema. Se eu isolar o t numa equação e substituir na equação de baixo, eu vou encontrar como resultado a terceira equação que nós estudamos lá no MRUV. Tá? A mesma coisa acontece nas equações da descida. O resultado do sistema vai gerar a equação de baixo. Ambas equações independem do tempo. É a famosa equação de Torricelli. Ela independe do tempo. Quando você tem um exercício que não informa o tempo, você usa a equação de Torricelli. Ok? Vamos ao exemplo da aula de hoje. Então, exemplo de queda livre. Um atleta salta da plataforma de uma piscina descrevendo um movimento em queda livre. Sabendo que a distância da plataforma até a água é 5 metros, determine. Então, perceba que a gente vai utilizar o g igual a 10. A grande maioria dos exercícios utiliza o g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. É um valor bastante arredondado, né? Então, letra A. A velocidade escalar do atleta ao atingir a água. Letra B. O tempo gasto por ele até atingir a água. E, por fim, letra C. A distância a que o atleta estava da água após 0,5 segundos de queda. Então, nós temos essa situação. Nós temos aqui o atleta descendo, né, da nossa plataforma. Vamos considerar que ele não dá aquele salto para cima, ele simplesmente cai. E essa altura dada no exercício é igual a 5 metros. Então, se ele cai, né, significa que a velocidade inicial do nosso atleta é igual a zero, porque ele está em repouso. Então, na letra A, ele quer saber a velocidade escalar desse atleta ao atingir a água. O que é a velocidade escalar? É o módulo da velocidade. Lembrando que velocidade é uma grandeza vetorial com módulo, direção e sentido. O problema está perguntando justamente e unicamente o módulo da velocidade, que é o que as nossas equações vão, de fato, estar mensurando. É o módulo das grandezas, seja a velocidade, seja o deslocamento do atleta, do nadador, certo?
Então, meu querido, 3 equações: queda, descida, movimento na mesma direção e sentido da aceleração. Então, sinal de mais, ok? Então, perceba o seguinte: nós não conhecemos o tempo que o atleta leva para cair. Se eu não conheço o tempo, eu não posso usar nem a primeira e nem a segunda equação. Então, vamos usar a equação de Torricelli, aquela equação que nós comentamos anteriormente, certo? Então, vamos copiar a equação aqui. E olha que interessante. A velocidade inicial é igual a zero. O objeto está em repouso. O nadador não está em movimento aqui de queda, então ele parte do repouso. Velocidade, a letra V é a pergunta do exercício. O G é a aceleração da gravidade, dado no exercício igual a 10. E o H simboliza a altura da plataforma até a água. Então vamos substituir os valores. V ao quadrado vai ser igual a 2 da equação, vezes a gravidade, que é 10, e a altura, que é 5. Está tudo no sistema internacional, podemos continuar a nossa matemática. Então, percebo, 2 vezes 5 é igual a 10, e 10 vezes 10 é igual a 100. Então, velocidade ao quadrado é igual a 100. Vamos tirar a raiz dos dois lados da equação, e aí nós vamos poder simplificar o 2 com o radical. Com isso, ficamos com V igual a raiz de 100, que é igual a 10. Então, a nossa velocidade vai ser igual a 10 unidades no sistema internacional, metros por segundo. Então, essa é a resposta do item A do exercício. Vamos para a letra B. O tempo gasto por ele até atingir a água. Então, quanto foi o tempo? Então, nós podemos usar tanto a primeira quanto a segunda equação. Vamos analisar a primeira. Desta equação, nós já sabemos a velocidade que ele levou para atingir a água. Então, essa velocidade é igual a 10 metros por segundo. Então, vamos copiar aqui a equação. A velocidade inicial nós já sabemos que vale 0. E vamos, então, substituir os valores. Então, tenho 10 da velocidade vezes a gravidade, que vale 10, vezes o tempo. Então, podemos simplificar os dois lados da equação. Vai dar igual a 1. Então, t igual a 1 segundo. Mas olha que interessante. Se você errar o item A do problema, automaticamente você errou o item B. Por quê? Porque nós utilizamos a resposta do item A para resolver este item. Agora, observe que a segunda equação também eu tenho tempo. E ela não tem velocidade, não depende do item A. Então, se a gente utilizar esta segunda equação, o resultado tem que ser o mesmo. E aí, vale lembrar o seguinte: se você fizer este cálculo e der um resultado diferente, é porque você deve ter cometido algum erro, ou no segundo ou no primeiro cálculo. Então, é aquela situação na qual você vai revisar o seu cálculo, certo? Vamos lá. Vamos pegar a segunda equação. Velocidade inicial continua sendo 0. E nós vamos ter o seguinte: no lugar do h, vamos substituir a altura dada no exercício, 5. O g vale 10. T ao quadrado, dividido por 2. Ora, 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, nós vamos ter 5 igual a 5 vezes t ao quadrado. E, de novo, podemos simplificar os dois números. 5 dividido por 5. Então, simplificar esses valores, temos t igual a 1. Tira a raiz dos dois lados, t igual a 1 segundo. O resultado exatamente o mesmo. Então, tanto faz fazer pela primeira quanto pela segunda equação. Interessante que você pode fazer os dois cálculos para revisar se está tudo correto. Vamos para o último item. Letra C. A distância que o atleta estava da água após 0,5 segundos de queda. Então, nós já sabemos que ele leva 1 segundo para sair da plataforma e chegar à base onde está a água. 0,5 segundos ele não vai estar na metade. Lembra que o MRV, né, está ao quadrado. Então, ele vai estar um pouco mais acima. Vamos utilizar a segunda equação, porque justamente nós queremos saber qual é a altura, né, e temos o valor do tempo.
Então, copiando a nossa equação, velocidade inicial continua sendo igual a 0. Vamos substituir os valores, g igual a 10, tempo 0,5 ao quadrado, não pode esquecer de levar ao quadrado, divididos por 2. De novo, podemos fazer já essa continha aqui, ó, 10 sobre 2 que vai dar 5, e 0,5 ao quadrado vai ser 0,25. Então, vamos escrever aqui o resultado da divisão vezes esse quadrado. Se você não estiver usando a calculadora, você pode fazer aquela transformação de número de vírgula em fração. Então, vamos ficar assim, ó, h igual a 5 vezes o número inteiro, que é 25, divididos pelo número 1, seguido do número de zeros, igual ao número de casas depois da vírgula. Então, nós temos duas casas aqui, recebe 2 zeros. E aí fica uma multiplicação simples, 5 vezes 25, igual a 125, divididos por 100. Está lá. E aí nós corremos duas casas de novo. Então, a altura, na verdade, é igual a 1,25 metros. Querido, presta atenção. Ele está caindo e ele desceu 1,25 metros. Qual é a pergunta do exercício? Vamos apagar aqui. Ó, entende? Está caindo e ele desceu 1,25 metros. A pergunta é a distância que o atleta estava da água. Então, a pergunta não é essa resposta aqui, não. A pergunta é a distância daqui até aqui. Tá? É 0,5 segundos depois ele está nesse ponto. Então, a pergunta é essa distância. Esse h aqui, ó, a altura deste ponto até a base da água. Então, quem é esse h? Essa altura vai ser a altura total, que é 5 menos o que ele já caiu, que nós calculamos agora. Então, h vai ser igual a 5 menos 1,25 metros. Então, a resposta do problema é 3,75 metros. Espero que tenham gostado. Façam os exercícios da nossa lista. E qualquer dúvida, nos encontramos na nossa aula síncrona pelo Meet. Abraços e até o nosso próximo vídeo.